ele tem que estar calcado nos dados. Por isso que eu brinquei com o meu filho. Quando meu filho chega, você tem o dado. E aí, beleza, você vai ver. Pô, eu errei aqui, acertei aqui e tal, e não sei o quê. Aí fica uma dica de um livro muito legal pro pessoal ler, que chama O Andar do Bêbado, onde tem toda uma explicação muito sobre esse negócio de probabilidade e tal. Muito bem, isso é uma coisa. Segunda coisa, Hubble Deep Field. Isso. Vamos contar a historinha do Hubble Deep Field, né? Aliás, primeira coisa, vamos contar a história do que é um astrônomo, né? O Reberling fala que o cara jogou o Hubble ali. Não é assim, porque astrônomo não faz isso, né? Ainda mais com o Hubble, né? Por exemplo, se eu compro um telescópio e aponto ele para a Lua, e na hora que eu vou ver a Lua, eu falo, caramba, quanta cratera tem aqui na Lua, entendeu? Eu já sabia que aquilo ia acontecer. E no caso do Robert Williams, né? Quando ele apontou o Hubble, por que ele apontou o Hubble para aquele lugar ali? Por que ele escolheu aquele ponto ali? Porque eles já tinham sido feitos estudos anteriores, principalmente no Palomar, entendeu? Usando o grande telescópio do Palomar, que era um dos maiores telescópios da Terra até então, naquela região. E aquela região se mostrou uma região muito boa para a gente poder conseguir ver galáxias cada vez mais distantes. Quando veio o Hubble, ele falou, pá, cara, já que eu tenho o Hubble, eu vou apontar o Hubble para onde? Para o campo profundo da onde eu estudei com o Palomar. Porque aí eu vou ter o Palomar, que está aqui na Terra, que tem um alcance. Eu vou ter o Hubble, que está no espaço, com 100 horas de observação que ele fez, vai ter um outro alcance. Então não é que ele jogou ali, não, eu vou jogar naquele ponto ali. Aquele ponto foi escolhido porque já era um ponto estudado durante muitos e muitos anos pelos astrônomos. E aí, o Filipão conversou com o Robert Williams aí essa semana. Ele tem até o e-mail dele. Eu até trouxe isso aqui. Aí, ó, ele trouxe o e-mail do Robert Williams, ó. Galera do chat, não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no Serjão. Tá aqui, ó. Tá aqui o Robert Williams respondeu por que ele apontou para aquele lugar no céu, entendeu? O que ele fala? Eu falo aqui, ó, me chamo Felipe, mestre físico. Há uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil que está propagando na mídia e na internet que o Hubble Deep Field foi selecionado para gastar 100 horas em uma região escura do céu sem qualquer embasamento. Ele está usando isso como argumento para sustentar a ideia do design inteligente e que nós, astrônomos, não sabemos de nada sobre o universo, concluindo que a teoria do Big Bang está completamente errada. Muito bom isso aí. Pelo que eu sei, em 1993, após o concerto, algumas imagens do Hubble mostram objetos muito tênues, fraquinhos, que já sabíamos serem galáxias. Na verdade, mesmo antes do Hubble, os cosmólogos e astrofísicos já sabiam que alguns trabalhos teóricos mostravam que encontraríamos galáxias tão distantes quanto o Hubble pudesse observar, e isso está completamente de acordo com a teoria do Big Bang dos anos 80 e 90. Portanto, não é baseado em nada. Já sabíamos que encontraríamos galáxias em regiões escuras do céu. O fato é que o Hubble e agora o James Webb são muito competitivos para a alocação de tempo de observação. Aí eu até falei, estou apenas pedindo sua confirmação, se possível, que eu até tenho acesso aos caras, né? Porque haverá um debate online com milhares de pessoas assistindo na próxima sexta-feira, um podcast no YouTube, e tenho certeza de que eles usaram esse argumento de que os astrônomos não sabiam encontrariam galáxias no campo profundo. Seria útil se eu pudesse responder isso com a confirmação da fonte. Tá aqui. Prezado Felipe, você está correto. Nós já sabíamos, antes de tirar a imagem do Hubble Deep Field, que detectaríamos galáxias. O Sky Survey, famoso levantamento do céu do Palomar, realizado com o conhecido telescópio Smith-Cassegrain de 48 polegadas do Observatório Palomar, revelou que havia galáxias no campo de visão. Anexo 2 imagens da região do céu que fotografamos para o Hubble Deep Field, com o telescópio Hubble, e à esquerda tirada no início dos anos 1950. Aí ele colocou aqui para comparar. Como você pode ver, já sabíamos que observaríamos galáxias, mas não sabia exatamente quantas ou quão distantes elas estariam. Isso de forma observacional, porque estamos falando de 1950. 1950 a gente não descobriu a radiação cósmica de fundo, não existia a NASA. Né? Não existia nada disso. Não existia nada disso. Né? E somente, só o finalzinho aqui, ó. Somente depois que fez a Hubble Deep Field é que a gente pôde verificar observacionalmente o cálculo de distância. Então ninguém se surpreendeu com as fotos. Não. Aí uma outra coisa. A Hubble Deep Field, o pessoal fala muito dela. Só um ponto. Vai lá, não sou eu que estou respondendo e nem o Sérgio. O próprio Robert Williams. Não, dizendo. E aí a Hubble Deep Field, ela não é nada, cara, perto das outras que vieram. Porque tem a Ultra Deep Field, tem a Extreme Deep Field, e aí tem os campos profundos no infravermelho, que o Hubble também fez, porque o Hubble observa o infravermelho próximo. Então eles pegaram essa região aí do céu, que já era conhecida... Vou colocar a imagem de novo, viu, Paquito? Essa é do Hubble, essa é o Hubble Deep Field. Não, aqui, ele vai colocar lá.
Então É que eles aqui fizeram. Tem uma comparação com o do Palomar. É, com a do mostrando Palomar. as estrelinhas aqui. Mas quer colocar aqui ou quer mandar pra ele Se procurar? a galera quiser ver ali. Não, Não, o aqui na Robert Williams câmera. montou isso aqui. Na câmera aí aqui, no ó. meio aí Só pra virar ao galera ver. contrário. Ó, você vê aqui, ó. Uma é a chapa Ó, fotográfica, lembrando só pra galera Vira que em ao contrário. 1950 era uma Chapa chapa, né? É ao contrário. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá de ponta cabeça. Aí. O que é isso daí? Explica pra gente. Aqui, das placas fotográficas do Palomar. Chapa, viu? Era uma Que placa eles fotográfica, olhavam, viu, cara? eles olhavam e falavam, olha, esses pontinhos aqui são galáxias. E aqui tá, inclusive, traçado aqui de vermelho, exatamente as margens aqui para comparar com o Hubble Deep Field. Então você pega aqui, ó, essa aqui, 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 essa aqui. Então isso, na década de 50, cara. Posso Não, comentar? outra Posso coisa. comentar? Mas aí tem. Claro. O Adalto. Adalto, Vamos comenta, lá, Adalto. É o seguinte, o que foi dito no modelo é uma coisa fascinante, porque todo modelo tem que estar baseado em evidência. E isso é uma coisa espetacular. Então, essas imagens que nós estamos vendo aí é algo fascinante, por quê? Porque quanto mais distante a gente olhar, mais próximo do início a gente vai ver. A pergunta é, o que nós estamos vendo? O que essas imagens estão nos mostrando? Porque é muito legal a discussão, ok, a gente está vendo galáxias num lugar, tá, mas qual a consistência dessas galáxias? Quais são os elementos químicos nelas? E agora, com o James Webb, a gente tem condição de fazer isso. Eu trabalho num laboratório que a gente trabalha com espectrometria óptica, então é um negócio muito legal. A única diferença do que a gente tem do equipamento lá e do James Webb é praticamente são os comprimentos de onda, tá? O resto é a mesma coisa. E é muito legal quando a gente pode pegar essa informação e começar a desmontá-la e começar a olhar o que essas imagens contam para a gente. E aí é o ponto, porque muitas vezes o que eu tenho visto, e aí é um ponto assim meio sério, é que entra muito interpretação. Não, deixa a imagem contar o que tem para contar. Então, o que nós estamos vendo nessas imagens? Por exemplo, quando a gente pega o Deep Field, Ultra Deep Field e tudo mais, o Extreme Deep Field, todas elas, o que nós estamos vendo? Que estruturas são essas? Entende? Aí eu concordo. É por isso que o ponto principal nessa questão do que nós estamos tratando aqui é o que nós estamos vendo. Aí é que a coisa fica interessante. Vou aproveitar esse ponto que o professor falou, porque aí quando vem a imagem do James Webb, cara, acontece um negócio muito interessante. O James Webb, o que ele faz primeiro? Primeiro ele faz a imagem. Pá! Quando ele faz a imagem, apareceu lá aquelas coisinhas vermelhinhas e tal. Então, pela imagem, primeiro pela imagem só, o pessoal começou a falar, descobri uma galáxia mais distante do universo. Aí na semana seguinte, não, agora é a outra que é a mais distante. Aí na outra semana, agora é a outra que é mais distante. E aí depois na outra semana, cada semana o recorde ia quebrando. Sim. Porque só tinha a imagem. Ó, o professor falou, é certinho. O pessoal tá vendo essa imagem lá. Essa aí é uma outra coisa, Essa aí é uma... É porque então. nessa imagem... O James Webb ele usa um efeito chamado lente gravitacional para poder trazer o que está muito longe, mas as coisinhas que ele analisou a gente nem consegue ver aí. Tá. Mas o que acontece? Primeiro vem a imagem. E aí o pessoal começou a analisar a imagem, era tudo vermelhinho ali, falou, cara, essa aqui tá não sei quantos bilhões, essa aqui tá não sei quantos bilhões. De repente, começou a cair tudo isso, entendeu? Começou tudo a cair. Tanto que eu fiz um vídeo no meu canal que chama As Galáxias Impostoras do James Webb. Por quê? Quando eles passaram a analisar as galáxias com espectrometria, que é o que o Adalto falou, muitas daquelas pontinhos vermelhos, eles viram, cara, isso aqui não está tão distante assim. E aí o que está acontecendo? Tem explicação para isso. Existem galáxias que têm uma quantidade de poeira muito grande nela e essa poeira deixa ela avermelhada. Então na imagem você vê um ponto vermelho, tá beleza, é um ponto vermelho mesmo, é uma galáxia, mas por astrometria, que é a foto, astrometria é a foto. Pela foto eles calculavam uma distância. Quando veio o espectro falou, não, cara, essa galáxia não está naquela distância que a astrometria mostrou. Ela está muito mais próxima. Aí tiraram da lista. Tanto que tirou. Você pegar. Tanto, cara, que você pode entrar no meu canal lá, todos os vídeos da semana seguinte do James Webb, eu teria que apagar. Porque tá todos assim, galáxia mais distante. Porque era isso que era anunciado. Mas isso, inclusive, é uma confusão da própria, digamos assim, internet.
Porque se você pegar os artigos, você vai ver que tá escrito Sim. candidatos. É, exatamente. Porque primeiro faz fotometria, mas você precisa da espectroscopia, Da que o Adalto estava falando ali para confirmar. Eu queria tentar traduzir isso de uma forma um pouco mais... Então, primeira coisa é a imagem. É porque a imagem, a visão do Evelyn e do Adalto é que deveria ter menos galáxias aparecendo. Não Posso deveria falar? ter galáxia. Não deveria ter? Não, posso falar um pouco? Olha Vai só. lá. Olha, o Robert Williams deu uma entrevista. O que a gente fala, eu não inventei. Ele deu uma entrevista, disse que inclusive os colegas dele desaconselhavam apontar o telescópio para aquela região. Agora você está falando de outras coisas, o Felipe mandou um e-mail que ele confirmou e tudo mais, mas a entrevista está no ar, a gente pode encontrar na internet. Eu não inventei essa história, é uma entrevista que ele deu. Aí, o seguinte... Tudo bem, tá. As intenções são intenções, a gente não sabe muito bem julgar, certo? Intenções são intenções e cada um tem a sua interpretação de intenções. Mas o que a gente deveria ver ali? Pô, a gente chegou a 200 milhões de anos do início do universo. Não, chegou ainda na não. maternidade. Não temos Ainda não. galáxias confirmadas em 200. Aí, o que acontece? O que a A gente Glass deveria é 12 ver? não tá confirmado. Não deveria... 300 a gente nenhuma dessas aí tá confirmada. Olha só, 200 mas não. deixa eu falar, peraí. E ainda assim não viola. Não, deixa, ô Felipe, deixa eu falar, o Sacani, vamos... Por partes, vai lá. por partes. Eu escutei, certo? O que acontece? Nós não deveríamos ver ali galáxias. Se víssemos alguma galáxia, elas deveriam ser protogaláxias. As galáxias deveriam estar pequenas, pouco massivas, elas deveriam estar colidindo uma com a outra, porque o modelo diz que as galáxias maiores que se formaram pela colisão dessas galáxias, a gente estaria vendo várias galáxias ali, uma colidindo com a outra, umas amassadas porque acabaram de colidir e tudo mais. O que a gente viu na foto? O que a gente viu na foto? Galáxias formadas, estruturadas, suaves, massivas, plenamente funcionais. Vimos galáxias espirais com buracos negros supermassivos dentro da galáxia. Tem um efeito bastante interessante, que é um efeito de ótica. A partir de Z1.7, pela expansão do universo, a gente deveria ver que essas galáxias estariam aumentando com o seu tamanho. A relação superfície e brilho dessas galáxias bate exatamente com a distância, mas não bate com essa expansão. O efeito da expansão do universo não está sendo visto naquela galáxia. Nós temos, então, um universo totalmente inesperado. Modelos devem fazer boas previsões. Todas as previsões que o modelo fez falharam. O Michio Kaku, você conhece muito bem, ele aparece lá e fala assim, olha, temos que reescrever os livros de astronomia e cosmologia. Fora de contexto. O que é isso? Eu acho que fora de contexto das opiniões. A gente tem que admitir, a gente tem que admitir que as fotos do James Webb e as fotos do Hubble causaram uma revolução na cosmologia. Foi um terremoto, eu brinco, né, que atropelou, estão procurando a placa do caminhão e agora estão tentando reavaliar tudo isso, tentando acomodar. Outro dia estavam fazendo os cálculos de distância, mudando a massa média das galáxias. Olha, bem, já erramos. Então, é um modelo que tem corrido atrás dos dados, tem adaptado o seu modelo à luz dos dados. Isso não é boa ciência. Acho que os modelos têm que... Bons modelos fazem boas previsões. Bons modelos fazem boas previsões. Bons modelos têm que ser falseados. E os dados falseiam o modelo, eles acomodam o modelo dentro que é dos... falseado? Você tem que ter uma maneira de, a partir dos dados, derrubar o modelo. Só licença, professor. Sim. Era exatamente o que eu ia perguntar, tanto para o Sacani como para o Felipe. Como é que pode ser falseado isso? Porque se vai mudando à medida que vai entrando os dados, como é que dá pra veja falsear? só, deixa eu terminar. Olha, matéria escura, por exemplo. Fomos ver se uma nuvem gasosa em expansão poderia colapsar em estrelas. Não pode. Então a gente tem que ter a matéria escura. Vimos os aglomerados de galáxias. Olha, tem mais gravidade ali do que deveria ter. Vamos colocar matéria escura. As galáxias estão se afastando. Vamos colocar energia escura. O universo é homogêneo. Não daria para homogeneizar. Vamos colocar inflação. Então é um modelo que toda hora corre atrás dos dados. Por isso que eu não gosto do modelo. Eu acho que... quando as fotos do Hubble e do James Webb foram lançadas, não dá para dizer que aquilo lá confirmou o modelo, né? Foi uma comoção mundial. Vários e vários cosmólogos e astrônomos, nenhum deles defensores do design inteligente ou de modelos criacionistas, falaram, rapaz, o Michio Kaku falou assim, we are back to the drawing board.
A gente tá de volta à falou prancheta. de não falar inglês aqui. Quebrou a primeira regra do Quebrou a debate. regra, quebrou a regra. Traduz pra nós aí. Back to the drawing board. Assim, estão de volta. A gente vai ter que reavaliar o modelo. Então é um modelo que tem, pela história do modelo, fala outro corrido sem atrás ser dos dados. Caco. Ó, você reconhecer que é o modelo Eu foi posso bem falar. legal, gente. Foi bem legal, viu, Dentro Sergião do- e Felipe? Porque eu achava que era uma teoria, não é? Eu fui ensinado, na realidade, que o Big Bang era mais lei do que a lei da gravidade. Eu entro em debate Te ensinaram errado. Fala assim, olha, o Big Bang é um Ensinaram modelo totalmente errado. extremamente Onde é que você tá consolidado. estudando isso, É o que eu fui ensinado, Felipe. Eu não então estou dizendo... infelizmente você aprendeu errado, cara. Nas escolas, a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. O L. Schwartzman escreveu um artigo na Folha, o Perula sabe, que ele disse assim, temos até mais evidências para a evolução do que a lei da gravidade. E o Big Bang também me ensinaram isso. Aí quando eu vou avaliar, não bate com os dados. A foto foi uma comoção mundial. Não foi o Marcos, não foi o Foi uma João. comoção não foi- mundial na internet. Na Mas, internet. Exatamente, Evelyn, eu queria só cara. entender. Cara, eu conheço várias pessoas do Ô, Instituto Felipe, Telescópio não Espacial, não foi dos uma institutos comoção, de astrofísica, não que foi nenhum comoção deles para os estão... astrônomos e os cosmólogos que têm como o seu paradigma do Big Bang. Aí sim, aí eu concordo. Mas todos os críticos do Big Bang falaram, poxa, acabou com o eu te modelo. dou- eu Teve te esse dou- debate É mesmo? óbvio, é óbvio. Eu te dou- A gente tem que colocar uma coisa É. primeiro, cara. Uma coisa Então bem vamos lá, simples Vai aqui, lá, cara. vai lá, Vai Sérgio. lá, Sérgio. O James Webb, cara, em momento algum, nenhum, você pode procurar em qualquer lugar, o objetivo dele está lá para ele provar, desaprovar, comprovar o Big Bang. Mas, Sérgio, Qual que é? intenções. Não, cara, eu tô falando do... Não, Sim. ele até pode fazer isso. Mas até chegar nesse nível, tem muitas outras coisas que você precisa verificar. É, mas nós estamos falando dos objetivos. Às vezes você pode Quando ver- você constrói, cara, eu vou lá Às e eu vezes você tem um erro eu de construo calibração. um telescópio. Por exemplo, eu mandei lá pro Bernardo Riedel, meu amigo lá em BH. Bernardo, cara, constrói um telescópio para mim com essas características aqui, porque eu quero caçar asteroide. Telescópio para caçar asteroide, ele tem um objetivo. Aí eu pego aquele telescópio e miro ele para a Lua. Aí a Lua aparece um borrão. Eu falo, tá vendo aqui, ó? A Lua não é do jeito que eles falam. Mas porque o telescópio ele não foi feito para aquilo. O James Webb, em momento algum, cara, ele foi feito para comprovar, desaprovar e não. O James Webb ele tem os objetivos dele, são muito bem claros, entendeu? Que é estudar como as primeiras galáxias se formaram. Então ele Isso quer é uma olhar coisa o mais... E o que seria isso, Sérgio? O que seria estudar as Big Bang. primeiras Não, galáxias? cara, não é o Big Bang. Não é o Big Bang. Não, mas olha, tudo bem, só um o início minutinho. mas é a evolução Evelyn, do cosmos. Não é, Evelyn, só cara. um minutinho. Sim. O Adalto quer falar, mas Claro. eu acho que a palavra agora só, Adalto, só deixa eles terminarem aqui Isso, de claro. contrapor o ponto Desculpa aí, do cara, Evelyn e Sérgio. a gente já passa pro Adalto. Jaime e Sergião é com vocês aí. Não, É cara, que- porque... Fala aí. Não, eu ia responder uma outra coisa que tá lá atrás, porque vocês falam tanto. E tem que ir, não, tem que ir eu queria ir ponto por ponto. Então Então, eu vamos vou lá. voltar lá no que o Adalto falou antes. Tá. Né, como confirma ver o que você está vendo aqui, através da espectroscopia. Certo? Os E aí, elementos com o mais Adalto pesados como estão aí, né, físico, Felipe? com o Adalto como físico, eu posso falar um pouco mais técnico com ele, para ele pesquisar lá sobre, que é a área dele, que é a floresta de Lyman, e a descontinuidade de Balmer e a descontinuidade de Lyman, para você confirmar as distâncias das galáxias. Esse é o primeiro ponto. E você falou sobre como isso aqui é falseável através do espectro. Você tem a análise do Não, não é espectro que de isso aí é galáxias. falseável. Eu não perguntei se isso aí é Como falseável. é possível ser Eu perguntei falseável? como o modelo do